O volante Matheus Henrique, ele foi para a transição da fisioterapia para a preparação física e se aproxima da volta aos gramados. Quando ele se contundiu, a gente chegou a falar aqui de uma expectativa de quantos meses, Valor? Não, ano que vem. Ele estava fora da temporada. Tá. Detalhe, não foi o Cruzeiro que detalhou e disse, ele só volta ano que vem. Sim, pela gravidade, os clubes não estão dando mais prazo e tal. E o Matheus Henrique, mais uma vez, o departamento médico do Cruzeiro, através de muita tecnologia e de um trabalho muito bem feito, acelera quando fala acelerar a volta, dá a impressão que eles estão forçando a barra, né? Não, fazem um trabalho e ele volta muito antes do que muita gente previa, ou seja, tudo indica que ele pode estar pronto para semifinal contra o Corinthians, cara. Isso é uma ótima notícia, Valuzeiro. O HG, seria uma excelente notícia, eu vou além de ótimo, por conta até das lesões que o Cruzeiro acabou tendo, o próprio Fagner, né, fora de combate há mais de 3 meses, isso acabou, a gente já falou essa semana mesmo aqui, acabou fazendo um efeito sanfona em termos de opções do Jardim. Que efeito é esse? Ele antes da janela tinha umas opções mais reduzidas, após a janela ele ganha, principalmente o Matheus Henrique não veio de reforço, né? Está no Cruzeiro desde do meio do ano passado, 2024, mas o Matheus Henrique, junto com os reforços, também vai ganhando condição de jogo. Ele vem entrando até ganhar uma oportunidade como titular contra o São Paulo, vitória do Cruzeiro aqui por 1-0, e ele faz um grande jogo, e depois ele faz um jogo maior ainda, né? Que é o jogo contra o Bahia, aquela virada do Cruzeiro, e na sequência joga muito bem contra o Flamengo, e aí vem o jogo do Sport, né? Quando naquela fatalidade ele sai lesionado. Seria uma excelente notícia pro Leonardo Jardim e também pro Cruzeiro. Eu acho que até vejo alguns torcedores às vezes questionando, o Matheus Henrique é um jogador que não entendem o Matheus Henrique com o futebol que alguns enxergam, né? Eu estou entre esses que enxergam o Matheus Henrique com muito futebol, com muita cara da maneira que o Leonardo Jardim joga, inclusive de jogar em mais de uma posição, esses pequeno recorte mesmo. Contra o São Paulo ele joga pelo lado direito do meio campo, contra o Flamengo ele joga pelo lado esquerdo do meio campo. Eu acho que ele é um cara que pode jogar eventualmente do lado do Lucas Romero, mas a gente precisa de ter aqui, né? Ele começou a transição ainda, fisioterapia, parte física, não sei, realmente seria um ganho muito importante, sabe-se lá que condição e se ele vai chegar em condição de participar de algum dos 2 jogos, mas só a questão de abrir a possibilidade seria um reforço muito importante. Eu acho o Matheus Henrique um dos grandes jogadores do meio-campo do Cruzeiro. A gente já tinha falado sobre isso antes, mas existe um otimismo muito grande nos bastidores da Toca da Raposa 2 para que o Matheus esteja à disposição do Leonardo Jardim para os 2 jogos, tanto para o dia 10 quanto para o dia 14. Então existe essa possibilidade do Matheus Henrique estar à disposição do Leonardo Jardim para as 2 partidas. E sinceramente eu estou com valor nessa. Você vai olhar para o Cruzeiro que perdeu o Wanderson, o Cruzeiro que perdeu o Marquinhos, e o Matheus Henrique, antes de se lesionar, para mim ele era o titular. O Valu já falou sobre isso e eu concordo com ele. Ele era o titular da ponta esquerda porque o Wanderson tinha se lesionado naquele momento. E o Arroio ainda não tinha explodido nas atuações, né? Explodido no sentido de fazer boas atuações consecutivas. Isso. Aí ele faz a partida contra o Flamengo e contra o Sport, ambas como titular. Então, uma volta dele agora, velho... E ainda um pouquinho antes tem o São Paulo, né? Ele é titular contra o São Paulo. Do lado direito. Contra o Flamengo ele vai pro lado esquerdo. E contra o Bahia ele tá jogando pelo lado direito. É uma grande partida contra o Bahia. Marca... Ele é bom pra cacete. Ele marcou muito contra o Bahia. Mas assim, muito. Porque tem muitos que defendem, mas é bom com a bola. Criou-se uma parte de algumas pessoas. O Matheus Henrique quando tá em campo, o Cruzeiro fica vulnerável. Isso aí tem resquício ainda da questão um outro Cruzeiro com o Fernando Diniz. Esses jogos, se você pegar e ver com fidelidade, assim, São Paulo, o quanto ele marcou, o próprio jogo contra o Bahia e o Flamengo, cara, e além de ter muita qualidade para distribuir o jogo. Olha, desculpa, Galante, tem pintado alguns questionamentos sobre o Lucas Silva, que eu acho que é mais time, irmão. Espera eu terminar de falar, querido. Cara, que me chama de querido, ficou puto. Então é o seguinte, querido, deixa eu te fazer uma pergunta.
Com os questionamentos que vêm sendo feitos ao Lucas Silva, e eu acho que o Lucas Silva é só uma questão de desgaste físico, porque bola é demais. Se o Matheus Henrique estivesse apto, 100% fisicamente, você pensaria num rodízio ou definitivamente nele jogar à frente do Romero? Primeiro, vamos lá. Tem tanto tempo que o Matheus não joga, né? Tem tanto tempo. Eu fui olhar aqui, o último jogo que ele machucou foi contra o Sport, né? No primeiro turno, né, Valor? Segundo turno. Segundo turno. É um empate, 1 a 1. Tem tanto tempo que ele machucou. Então, ele precisa se recuperar da melhor forma. Vamos saber como que ele vai estar voltando. Ele está se recuperando tão rapidamente, é valioso, mas a gente tem que ir com calma. E sobre o Lucas Silva, quando você foi me fazer a pergunta, você me deu a resposta. Então, ter um professor como você é muito fácil. Você me dá o gabarito. Aprendi com sua mãe. Você me dá o gabarito. Quem tá vendo, acho que eu tô desrespeitando. Aprendi com sua mãe. Aprendeu mesmo com a minha mãe. Você me deu o gabarito. A parte física do Cruzeiro agora... E outro, quem te deu esse gabarito também foi o Leonardo Jardim, que ele fala que ele tem se preocupado em refrescar os jogadores, em deixar os jogadores em melhores condições físicas e que ele vai aproveitar muito bem o período de data FIFA para entregar um Cruzeiro recuperado nessa última perna de descanso que ele terá para depois ter os desafios até o final do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem ainda objetivos, que é lutar ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, e depois os jogos da Copa do Brasil. Então eu imagino que já nessa volta contra o Juventude, já teremos um Lucas Silva mais recuperado da questão física que você apontou. Vou rebatizar o Elton Novaes aqui no programa. HG, mas só uma coisa. Sabe como é que ele vai chamar? Sua tem nada a ver não, cara. Elton KY. Essa pergunta sua tem nada a ver não. Porque o Matheus Henrique, antes dele se lesionar, ele estava jogando onde? Não, irmão, não. Um pouco na do Christian ou na do Wanderson? Ele jogou contra o Bahia de segunda e bem, irmão. Desculpa. Mas peraí, vamos pegar o que ele estava jogando de fato no time. Desculpa. Ele estava jogando pelos lados do campo. Você entendeu minha pergunta? Estava jogando aberto. Você entendeu minha pergunta? Ele estando 100%. E ela não faz aí sentido. pintam os questionamentos honestamente, pro cara, Lucas Silva. A sua pergunta aí o Lucas Silva, pra mim, desgaste sentido. físico. Você saca ele, mete o Matheus Henrique por ali e tá tudo certo. Porque então, a sua opinião, ele ficou em cima do muro, o Elton KY. E você? Não, eu vou dar só dados. Você que gosta de estatística. Eu adoro. O Matheus Henrique, a questão é, a gente traz os números, né? E o sentido vai da compreensão de cada um. Fica bem livre o tema, assim. O Matheus Henrique tem 27 jogos no ano. É muito pouco, né? É uma temporada onde você olha os principais, estão ali 48, 49, né? E é uma pena para o jogo do Cruzeiro e para o próprio Leonardo Jardim, que talvez pudesse fazer uma gestão melhor ainda dos jogadores do meio-campo, já que ele é um cara que atua em várias posições do meio-campo. Ele é o 17º jogador mais utilizado apenas, e apenas o 15º em termos de minutos. Então, até o Wallace, que é um reserva que a gente vê com poucas oportunidades, está mais ou menos perto do Matheus Henrique. Então, estou usando isso tudo para te dizer, o Everton Guimarães, Everton Guimarães, da falta de ritmo do Matheus Henrique nessa reta final que vai exigir muito do Cruzeiro, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Quando você estiver na sua casa, pega o YouTube, volta a parte do que eu falei sobre Matheus Henrique e Lucas Silva, que talvez vocês não tenham entendido a minha pergunta. E dessa vez eu não vou fazer meia culpa, dizer, eu que não consegui formular bem a pergunta e tal. Os dois estando bem fisicamente, no mesmo patamar ele físico, jogaria na os ponta. Questionamentos feitos ao Lucas Silva e tal, muita gente, eu acho que até o desgaste e tal, porque por causa da sequência de jogos, exatamente por ele fazer 48 contra 27 o outro. Ele estando bem fisicamente, você substituiria? Ele faria a mesma função do Lucas Silva? É só isso. Pode perguntar uma coisa rapidinho? Não, ele faz outra função. Rapidinho, não, tem que ser agora, pois rapidinho. não. Por que você é assim? Pode seguir. Eu sou vingativo, rancoroso, sanguinário. Ele joga outra função. Confia em mim. Eu vou dar um voo em você. Então é muito mais fácil você falar não, então em vez de ficar criticando a pergunta Mas do eu coleguinha, falei não, cara. eu falei não. Fala não e Olha eu falei não. eu acho que a pergunta não faz Presta sentido. atenção aqui. Sobre o Alisson do Grêmio, e aí eu fui atrás da informação e o que eu consegui de detalhes. O Alisson do Grêmio foi oferecido ao Cruzeiro por 8 milhões de dólares. Legal. Eu confirmei essa informação com uma fonte muito importante lá no Cruzeiro. Fonte não, a pessoa do Cruzeiro. Tá.
Aí eu perguntei, o Wallace do Cruzeiro foi oferecido para voltar ao Grêmio? Aí essa pessoa falou, não conversamos sobre isso. Legal. Aí eu fui lá numa pessoa do Sul e perguntei assim, tem alguma coisa a ver o Alisson para cá e o Wallace para o Grêmio? Essa pessoa falou, o Grêmio até sondou com o agente do Wallace as condições do jogador, mas o Grêmio desistiu porque os salários são muito altos. Ele tem um contrato com o Cruzeiro, o Valu conferiu agora há pouco, até o final de 28. O contrato do Wallace com o Cruzeiro, gente, foi uma delícia. Cremosa. Quantos anos ele tem? Ele tem, Valu, Wallace? Quando ele foi contratado, tinha 29 anos. 29 Tá com 30 jogador, já, tá com 30. 30 anos, né? Então ele até 28, 33 anos, né? Dele sim. 33 anos. O salário, gente, eu não tenho nada com o dinheiro que o cara ganha e nem o que foi oferecido e tal. Se o Wallace ficar no Cruzeiro até o final de 28, o negócio passa de 75 milhões de Você vai ter que chegar aqui e falar que é pior do que o negócio do Vargas com o Atlético, o Wallace com o Cruzeiro. Não, mas é tomada as devidas proporções é igual, tão ruim quanto do Júnior Santos com o Atlético. Não, mas eu falo porque o Vargas pelo menos entrava e fazia Não, gols e ajudou de alguma maneira. Cara, não, diferente, são diferentes, são são situações diferentes. Eu vou te explicar por quê, numa boa, Bem porque diferentes. são situações distintas. Eu não sei quanto o Vargas ganhava, mas eu tenho certeza que não é o que o Wallace ganha. E a perspectiva do que o Wallace Não, poderia chegou a jogar ser não é a mesma e perspectiva depois do diminuiu, não Vargas. foi, Thiago? Chegou a ser e depois diminuiu. Do Vargas chegou a ser mais do que isso. Foi e depois diminuiu. E depois diminuiu, caiu para 800. metade. Só que o seguinte, eu não acho que o Wallace lesa o Cruzeiro. Ele não tem as características que o Leonardo Jardim exige. Talvez um outro treinador colocasse para jogar, o Diniz talvez colocasse. Mas o Jardim, pela forma que o Jardim adota, o formato do time dele jogar, o Wallace não se encaixa. Então, o que acontece? O Grêmio não quis entrar, embora tenha uma história do Wallace lá, por causa dos valores. Gente, mais de 75 milhões até o final de 2028, porque além dos altos salários e do contrato de 4 anos e meio, 4 anos e né, meio. tem gatilhos no contrato. Até o Valu brincou, acordou 8 da manhã, gatilho. Tomou café às 9h15, gatilho. Então tem os gatilhos, então isso pode chegar a quase 80 milhões em 4 anos. Foi um ótimo negócio para o atleta e para o agente dele, para o Cruzeiro um péssimo negócio. Eu acho, é achismo, não tem nenhuma informação, que pelas boas relações que ainda são mantidas entre Alexandre Matos e Pedrinho, o Alexandre Matos não tem nada a ver com o Cruzeiro mais, mas eu acho que ele vai se empenhar para ajudar a arrumar um destino. Só uma coisa aqui, sabe o que eu penso assim? Quantos volantes ganham isso no futebol brasileiro hoje? Nossa. Nós temos que pensar dessa forma. Aí talvez o Saul no Flamengo, no Vasco ninguém, no Botafogo o Danilo ganha isso? O Danilo pode ser. Talvez o Danilo ganhe isso no Botafogo. Aí você vai pro Fluminense. Eu não acho que o Hércules... O Andréas pode ganhar isso. Mas ele já é mais É meia. meio. É mais meia. É diferente do Wallace. Aí você vai no Palmeiras, o Aníbal ganha isso? Não ganha. Não ganha. Não ganha. Ele jogava no futebol argentino até pouco tempo. No São Paulo, Marcos Antônio, talvez, mas também não acho que ganhe isso. Cara, são pouquíssimos ou raríssimos os casos de volantes que ganham isso. E de todos os que nós estamos falando, o Wallace talvez seja o que menos jogue. E não é por causa de lesão. Mais bem pago e o que menos joga. Eu não sei se é o mais bem pago, né? Porque talvez... Será que o Saul ganha mais? Cara, o Saul jogava no Atlético de Madrid, né? É um patamar financeiro bem acima do que era o Udinese. 1.3? Cara, é muita coisa, hein? É muita coisa. Meu Deus. Cara, eu com o Saul jogava no Atlético de 1.3, Madrid, um mês diferente. só, tá bom. Então assim, você vai olhar quantos são os volantes que ganham isso. São poucos, velho. Se ele jogasse, Eu só pontuo... né? Se ele estivesse jogando e rendendo e tal... Aliás, eu só pontuo só uma coisa muito rápida, 1.3. o Gerson deixa o Flamengo, um dos motivos é que ele não tinha um salário dos maiores do Flamengo. Eu Ele queria ganhar igual os bambambãs do elenco. Eu só pontuo o seguinte, independente do que vai ser o futuro do Wallace no Cruzeiro ou não, é uma contratação, aí temos que voltar à época da contratação, né? Para mim seria muito fácil falar que foi um erro. Eu não considero a contratação do Wallace um erro. Disse ainda à época, a gente tem que lembrar o contexto. Quando o Alexandre Matos viaja à Itália, Thiago, você pode me corrigir a parte da história, para fechar o Matheus Henrique e no caminho abre-se a possibilidade de tirar o Wallace da Udinese. Eu falei à época e
tenho essa opinião bem tranquila, mesmo com tudo que acabou não virando, porque no esporte vai acontecer às vezes. Eu só não acho que o contrato necessariamente tenha sido amarrado dentro das questões que pedia a idade do jogador. Mas a contratação em si, eu não considero um erro, mesmo ela não virando no Cruzeiro até hoje, ou mesmo se não virar o ano que vem, o Wallace sair, porque o nível que o Wallace já apresentou aqui no futebol brasileiro, o que ele jogava na Udinese, era para realmente aquilo. A frase que eu disse é a seguinte: com Matheus Henrique e o Wallace, o Cruzeiro está com seu meio-campo arrumado para os próximos 3 anos. Mas faz parte do futebol também jogadores que têm a carreira que o Wallace tem, não conseguiram desempenhar aqui agora no Cruzeiro, e provavelmente o Elton sempre fala disso. Daqui a pouco o próximo clube dele ele vai conseguir desempenhar e dar o segmento na carreira dele normal. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro? Então se inscreva no canal Plantão da Raposa, ative o sininho de notificação para não perder nada do nosso cabuloso, e até o próximo vídeo.